Boa noite! Mais um sabadão, nosso encontro marcado aqui no Divã da Van. Eu já quero ir dando boa noite a você aí de casa. Tava com saudade de vocês, a semana tem passado tão rápido. E que bom que nós estamos aqui hoje reunidos para conversar de mais uma noite para nós falarmos de um assunto muito importante. Setembro chegou, particularmente eu acho que muitas pessoas, não apenas eu, amam setembro. Setembro é um mês gostoso, primavera, nós vamos entrar na primavera. E é um tempo também que nós, comemorado não é a palavra, é um tempo onde nós abordamos o Setembro Amarelo para falar a respeito de depressão e suicídio. Então, nesse mês de setembro, o Divã da Van vai trazer esse assunto. Nós vamos falar, porque é muito importante. Nós entendemos a relevância, a importância de conversar a respeito desses assuntos. Até mesmo porque as estatísticas dizem como se tornou um grave problema, não só no Brasil, como no mundo. A depressão, que é o nosso assunto de hoje à noite, é um transtorno mental frequente e atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro. 300 milhões de pessoas hoje estão acometidas por depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é a segunda maior causa de mortes entre os jovens de 15 a 29 anos. Isso inclui os homens, que são mais propensos ao suicídio do que as mulheres, mas nem sempre aceitam receber o tratamento adequado. Por isso, é preciso ter cuidado e falar sobre a depressão masculina. E aqui no Divã da Van, hoje o papo é depressão masculina. E para conversar sobre esse assunto tão importante, eu estou aqui cercada por alguns homens que aceitaram o nosso convite para falar a respeito da sua experiência com a depressão. Então, eu quero dar boa noite aos meus convidados. Aqui do meu lado esquerdo, eu estou com o Júlio Totil, ele que trabalha na hotelaria, no ramo hoteleiro, também aí é um empreendedor. E eu quero dar boa noite. Seja bem-vindo, Júlio Totil. Obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui do Divã da Van. Boa noite, Ivan, tudo bem? Muito obrigado, estou muito feliz de participar hoje do Divã da Van. Seja bem-vindo. Estou aqui também com o Vitor Hugo, ele que trabalha na Fundace e aceitou também o nosso convite para estar aqui hoje no Divã da Van. Seja bem-vindo, Vitor Hugo, obrigado. Boa noite, Ivan. Também agradeço a oportunidade de estar aqui e vamos bater um papo aí gostoso. Isso aí. Do meu lado direito, eu estou com o Sidney, ele que é empresário do ramo de vendas, aí, empreendedor. Eu quero te dar boas-vindas também, Sidney. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Está desligado. Ligou? Alô? Isso. Então, prazer estar aqui. Fico muito honrado com o convite. Vamos bater um papo legal com a galera hoje à noite. Estou também com o Newton Alcoran. Ele que também é aí do ramo de vendas, pessoa que já viajou, conhece o mundo, aí tem tanta experiência de vida e vai compartilhar um pouquinho aqui conosco. Seja bem-vindo, Newton. Obrigado pelo convite. Um prazer. Vamos lá? Rebeca, quero dar também boa noite para a Rebequinha. Boa noite, pessoal de casa, sejam bem-vindos. Semana está passando voando, não é não, mesmo. Bequinha? Tá mesmo. E nós vamos hoje conversar. Quero também pedir, falar da sua participação, lembrar que a sua participação é importantíssima, porque você faz aí as suas perguntas, você deixa os seus comentários. Semana passada nós falamos sobre um assunto tão difícil, que é o aborto. E quantos testemunhos, não foi mesmo, Rebeca? Foi mesmo. Quanta gente falou, compartilhou suas histórias, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Bom, para começar aqui essa conversa, tendo esses dados na mão, essas estatísticas, eu quero começar conhecendo um pouco, eu creio que o pessoal aí de casa também, a história de cada um de vocês. Claro que de forma resumida, assim, mas como foi você com a depressão, Júlio? Bom, como você me apresentou, eu sou gerente hoteleiro, eu trabalho com gestão de pessoas e
E aí, por muitos anos, eu trabalhando com pessoas, analisando o comportamento, né? O estado de ânimo das pessoas, a motivação, a felicidade. E aí, em todo momento, eu sempre tive uma caminhada com Deus, sempre eu tenho uma família linda, então eu achava que, de alguma forma, eu tinha um conceito diferente da depressão, né? Como muitos homens que têm até um receio de falar disso, né? Na minha história, é assim, os meus pais, eles se separaram, acho que quando eu tinha já uns 20, 21 anos, né? Eu tenho 4 irmãos. E aí o que aconteceu? Eu tenho um irmão que tem 1 ano e meio mais que eu, né? E aí a nossa família começou a passar por um tempo difícil. E automaticamente eu fiquei como o centro, né? O centro de toda essa situação, tentando ajudar todos meus irmãos e todo mundo. Eu fui para a Espanha, morei lá muito tempo, fui levando eles, ajudando um por um. Aí depois meus primos, minhas tias, meu pai, minha mãe. E aí o que aconteceu? Eu comecei a levar uma carga muito grande que não era minha. E eu acho que isso acontece muito hoje com muitos homens, por essa responsabilidade, não, que o homem tem que ser forte, que o homem aguenta tudo. Um arrimo de família, né? Isso. Então, quando você estuda um pouco sobre a depressão, na verdade, tem vários níveis de depressão, né? Tem gente que tem depressão e não sabe. Isso verdade. É incrível, né? Um pequeno grau de depressão. Mas como uma vez uma médica me explicou, né? A pressão e a depressão, na verdade, é uma depressão que ocorre no seu corpo por você estar exposto. Excesso de pressão, né? Isso, você está exposto constantemente a um bombardeio de informação que seu cérebro começa a reagir de uma forma diferente. Então eu passei por esse processo, né? Várias coisas acontecendo e falei, eu soluciono. E aí acumulou. Assumindo responsabilidades, né? Vitor, quando foi que você percebeu que estava com depressão? Bom, Van, eu casei com 15 para 16 anos, minha esposa com 15. Tive meu primeiro filho também com 16 anos. Então, desde aí, eu já venho numa responsabilidade muito grande, carregando. Sou filho único. Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos, se eu não me engano. Então, eu já não tive uma base como uma família normal. Mas, graças a Deus, a minha mãe sempre me supriu no que foi possível. E quando eu tive meu primeiro filho, com isso veio as responsabilidades. Não foi fácil. Eu e a Rafaela, desde cedo, lutamos. Logo depois, 5 anos depois, veio a Ana Luísa. E 1 ano depois veio a Camille. Então, eu me vi assim, como o Júlio falou, numa carga, num sobrepeso. Eu costumo até falar que as crianças e a Rafaela têm eu. Eu não tenho ninguém para suprir as minhas necessidades, para me ajudar. Como eu sou o pai, como eu sou o arrimo de família, o homem da casa, eu tenho que suprir as necessidades deles. Mas eu não me vejo com alguém suprindo as minhas. E isso vai sobrecarregando. Vai sobrecarregando. Você faz algumas coisas que acabam te prejudicando, como dívidas, por você ser jovem, ter esse peso todinho, a responsabilidade de cuidar de uma família, e você acaba cometendo erros e que a vida cobra. É muito certo que o que você planta, você colhe. Verdade. Tanto de bom como de ruim. Como né? de ruim. E como Deus, graças a Deus, Ele é misericordioso, Ele perdoa. Mas as consequências vêm. Então, por isso que eu falo com meus filhos, faça tudo o que for possível de bom. Porque as consequências vêm. Deus pode te perdoar se você fizer alguma coisa errada, mas elas vêm. E Ele cobra, porque Ele é justiça. E com esse peso todinho dessas coisas lá da minha juventude, por eu ter pulado etapas, ela refletiu no meu futuro. E eu me vi numa situação que quem me conhece sabe que eu adoro estar com pessoas,
Eu adoro ir na casa das pessoas, receber as pessoas na minha casa. E, de repente, eu me vi indo para o trabalho, e do trabalho para casa, chegando em casa, não ter aquela alegria de estar numa sala, de estar num ambiente com os filhos, ir direto para o quarto, e do quarto para o trabalho, do trabalho para o quarto, e assim foi indo 1 mês, 2 meses, 3 meses. E a gente acha que é um cansaço do dia a dia. E não é um cansaço do dia a dia. E eu procurei, sim, uma ajuda, mas que não fez efeito. Tá. Porque eu quero agora, né? Eu vou depois investigar tudo isso que vocês estão passando, porque ele já está até me contando coisas que eu quero perguntar e eu quero saber. Eu tenho certeza que vou sair de casa também. Jovem, né, Vitor Hugo? Você começou aí já, né, construindo uma família. Com certeza, como você disse, né? Às vezes a gente pular etapas, né, e tudo, né, cobra. E eu achei interessante quando você estava conversando, que eu me lembrei que há um tempo atrás eu passei com uma médica e ela me disse algo interessante, depois eu vou tentar ver aqui com mais ou menos a faixa etária, mas ela disse, né, tudo depois de 20 anos vem a conta. Mais ou menos com 20 anos vem a conta. E vem mesmo. Então, eu não sei, você está com mais ou menos quantos... né? Então, você pode ver assim, né, dos seus 16 para os 30, a conta vem. Que a gente percebe assim, que quando vem chegando esses 20 anos, parece que o nosso corpo leva esse tempo para mostrar o resultado de tudo que a gente fez, das escolhas que a gente teve, né? Interessante. Newton, como foi que você descobriu que estava com depressão? O que levou a esse quadro, você sabe? Eu sei, sim. Na realidade, no meu caso em particular, eu era muito arrogante. Eu tinha muito dinheiro, fui para a igreja e fui buscar paz, porque eu tinha tudo o que eu queria, né? Viagens, eu fazia o que eu quisesse, o que eu queria na vida. E quando eu fui para a igreja, eu fui com essa arrogância, eu fui com essa petulância, e o meu dízimo era capaz de suprir as despesas da igreja toda. Então, esse ar prepotente, arrogante, e Deus, quando você entrega a vida para Ele, Ele vai cuidar de você. E, evidentemente, uma coisa que atrapalhava meu relacionamento com o Senhor era o dinheiro. Não é? Para mim era a coisa mais importante, eu era o cara. E Deus foi me tratando, e eu não queria aceitar muito esse tratamento. E, evidentemente, eu fui sentindo uma pressão terrível, eu fui começando a perder dinheiro, e aquela pressão toda das dívidas, a minha folha de pagamentos era $1,5 milhão por mês, e às vezes eu não tinha, eu comecei a me sentir impotente. E aí eu comecei a buscar o Senhor, mas não estava adiantando naquele momento, porque eu ainda estava em tratamento. E chegou uma hora que eu pedi a morte, eu cheguei a pedir a morte de fato, eu ajoelhei e pedi para o Senhor me levar. E Ele falou audivelmente comigo, Ele falou, você prefere morrer do que lutar? E eu voltei para a igreja. E minha família toda achou que não, que eu estava errado, que eu não poderia fazer isso. E a única coisa que eu podia me segurar era com o Senhor. E através da igreja. Foi assim que o Senhor me salvou. Então, na verdade, foi toda essa questão aí de você passar por essa bancarrota financeira, né, que acabou gerando esse quadro por toda a ansiedade, todo o estresse, toda a insegurança, né, de depressão. Exatamente. Sidney, e você? Qual é a sua história com a depressão? Eu acho que tocaram num assunto, muito importante, o Vitor Hugo e a senhora, quando falou que existe um gatilho, né? A minha vida foi muito conturbada. A gente sempre passou problemas financeiros, a gente sempre passou problemas de casal, e isso tudo foi levando a uma situação. E o gatilho, eu acho que foi em março, de fevereiro para março de 2019, eu tive uma notícia muito triste da parte dos meus irmãos, né? E esse processo todo me levou a parar de fazer tudo, me paralisou, né? Eu fui para o sofá e depois de uns 3 meses ali,
a Shirley me convidou para fazer os exames de rotina. E aí eu estava me sentindo cansado, estava me sentindo sem motivação nenhuma de fazer nada. E aí eu procurei um médico junto com ela para fazer os exames de rotina. E na entrevista ele falou assim, olha, tudo bem, a gente vai fazer os exames, mas eu posso te garantir que a gente vai começar um tratamento com você de depressão. Aí eu dei uma assustada, porque eu não me sentia... Eu pensava que era uma coisa muito diferente, né? Não me vinha vontade de me matar, não me vinha vontade de acabar com a minha vida, ou de deixar minha família, ou de nada. Eu só não queria fazer nada, né? E isso me deixou apático aí mesmo me tratando, por uns 6 meses. Aí depois eu fui reagindo, fui saindo desse buraco aí do sofá, né? Que literalmente fez um buraco no sofá onde eu sentava. Eu passava o dia inteiro ali na sala, sem fazer nada. E assim a gente conseguiu ir, né? A Shirley me ajudou muito nesse processo. Foi muito importante para mim ela tentar me motivar. E a gente conseguiu uma motivação, conseguiu uma coisa... Sabe assim? Foi através da reforma aqui da cantina. E essas coisas foram me ocupando e me tirando. E aí realmente mudou muita coisa, né? Daí para lá vem mudando e a gente vem melhorando a cada dia. Você sabe que enquanto eu escuto vocês falando, é importante assim que a gente vai percebendo né, claro que eu não sei se você que está em casa sabe, mas a depressão no homem é diferente de como é a depressão na mulher. E os sintomas também são curiosos, porque é o que você falou, né? Eu nunca imaginei que era isso. E, normalmente, o homem ele se sente muito cansado. Né? É uma das características. E, às vezes, tipo, a gente começa a achar, não, eu estou trabalhando muito, preciso descansar. Mas não percebe que já é um quadro depressivo. E talvez você, esposa, mãe, irmã, tenha algum familiar próximo com algumas características assim, isso vai te ajudar também a perceber. Porque, às vezes, teu marido tem, né, alguns tipos de comportamentos ou atitudes que você não nota como se fosse depressão. E pode ser uma depressão. Enquanto as mulheres elas estão acostumadas a falar sobre os seus sentimentos, né, a mulher ela tem essa facilidade de ter uma amiga, de rasgar, de falar, de chorar, de pôr para fora. Os homens eles têm maior dificuldade em se expor. Tanto naquilo que eles pensam, como também aquilo que vocês sentem. Vocês sentiram dificuldade de reconhecer que precisavam de ajuda? Tipo, o que eu estou sentindo é depressão. Você sentiu essa dificuldade, Júlio? Então, no meu caso, até conversando com minha esposa agora, que eu falei que eu queria justamente comentar minha experiência, porque eu tenho certeza que tem muitos homens que nem imaginam que estão sofrendo calados, que estão né? sofrendo calados, que já estão num princípio, que tem que frear, que tem que eu hoje assim eu senti essa necessidade de vir porque foi assim foi um princípio e eu não tive também nenhuma experiência assim de nossa em pleno trabalho, trabalhando todo dia, saindo com meu filho para a praia, a gente viajando para São José, voltando com minha esposa. Mas comigo foi um quadro de cansaço e também Quer dizer, você também sentia, Vitor, cansaço? Muito. Então você vê, né, que é uma característica comum. Você também sentia, Newton? Muito. Né, aquele esgotamento, né? Então, Exatamente. olha, já se liga aí nessa característica. E o outro foi dores musculares. Dor no corpo. Dor no corpo. Todo mundo sentia também? Até L3, L4 me tiraram. De tanto Eu também. Então é assim, a dor que dá uma das características é aqui na parte da frente, que parece até uma impressão, um infarto, né? E aí eu fui lá, aí falei, estou infartando, não está infartando não. Fui lá, tirei o eletro e falou, então. Aí todo mundo já me olhou, tipo, tá sobrecarregado, né? Aí depois depois de tirar o eletro, aí eu depois fui para o posto e aí eu fui conversar com a médica. Aí ela foi fazendo umas perguntas e ela já foi anotando e ela já percebeu, né? E aí foi muito interessante o comportamento da médica.
Porque, assim, ela tinha uma cara de como que eu vou falar para ele a palavra depressão? Sendo que eu sou um cara... Quer dizer, você percebeu que ela ficou intimidada de dizer assim. Isso, então... Ela foi me perguntando, e aí? Eu falei, nossa, eu trabalho aqui, estou fazendo isso, estou empreendendo, estou abrindo uma empresa, estou gerenciando uma empresa, faço trabalho de consultoria, mentoria. E tá, Júlio, então, é o seguinte, tem níveis de depressão, sabe? Ela foi enrolando um pouco, eu falei, não pode falar, eu trabalho com pessoas, o que é? E aí eu usou a palavra depressão e falei, então, é isso, vamos lá, me explica. Mas você aceitou numa boa? Eu aceitei. Assim, honestamente, que aqui é que a gente quer saber a verdade. Ou no primeiro momento você falou assim, eu com depressão, tipo, meio que assustado, será? Porque eu acho que a gente tem uma dificuldade de acreditar que, não, eu só preciso tirar férias, só preciso descansar, mas não é depressão. Você aceitou assim de boa? É a depressão mesmo? Eu sou muito curioso, eu confio muito nos profissionais. Essa é a questão, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, um médico, e assim como eu espero que as pessoas confiem no meu trabalho, então quando eu converso com um profissional, eu confio muito. Então eu falei para ela, sério, e como que é? E aí ela foi explicando, nossa, incrível, como ela falou que nesse bombardeio de situações, que parte do nosso cérebro é bombardeado, e quais são as células que recebem esse bombardeio, você começa a ficar sem elas, e seu cérebro fica num constante alerta. Então, qualquer situação é estressante. Então, por isso o estresse. De tanto que você foi bombardeado, agora já não acontece mais, mas seu cérebro ficou debilitado. Então, aí vem o tratamento, que vem com medicamento, para restaurar essas células. Para isso, muitas vezes o medicamento para isso, não é para tranquilizar você ou para tirar você de um estado. Não, ela falou assim, é para recuperar essas células. E eu achei super interessante. E mais ainda como trabalho com gestão de pessoas, para mim foi assim, igual. A gente está com... A depressão é a doença do século, né? Sim, exatamente. Então, eu, como trabalho com gestão de pessoas, imagina só essa informação que eu tive acesso, toda essa informação científica, eu falei, uau! E depois começaram a chegar pessoas que falaram, Júlio, eu tenho essa e essa sensação, essa crise de pânico, e eu já sabia. E aí, na verdade, entendi. Vitor, e você? Você aceitou com facilidade ou também relutou? Tipo, com o diagnóstico. Não, que depressão. Você acha que tem depressão? Na verdade, eu não aceitei. Não é que eu não aceitei, eu não acreditei. Porque você acordar, você sair para trabalhar, você se achar uma pessoa normal, comunicativa, se dar super bem no trabalho, seu dia correr normal, alguém falar para você que você tem depressão, eu vou ser sincero, eu não acreditei. Porque eu falava assim, não é possível que um cansaço, não é possível que você querer dormir, você querer ficar no seu quarto sozinho, tranquilo, isso é depressão. Então eu não aceitei. Mesmo assim, tomei os remédios que me passaram 3 tipos de remédio tarja preta, porque eu tinha problema para dormir. Nenhum dos 3 funcionaram. Nenhum dos 3. Não fazia efeito. Você não descansava? Nada. Era sossega-leão. E aí, para ver se realmente funcionava, um dia a Rafaela estava com muita dor de cabeça, eu falei assim, eu tenho um remédio aqui, que é ótimo para dor de cabeça. Aí dei 2 comprimidos para ela, ela dormiu até 11 horas da manhã, e eu falei assim, esse remédio funciona mesmo, o problema está comigo. Rafaela, olha só. O problema está comigo. Mas nenhum remédio funcionava. Eu só fui acreditar. A cabeça não desligava, Não desligava de jeito nenhum. E a Rafaela testemunha, eu rolava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tendo que trabalhar, tendo que ir trabalhar. Nada. Eu só fui acreditar que eu estava com depressão quando eu me deparei por volta de 9 horas da noite numa costeira lá na Armação, sozinho. E aí eu fui... Caiu a ficha. Aí caiu a ficha. Entendi. E para vocês? Vocês aceitaram? Não aceitaram?
se debateram um pouco, ou, na verdade, foi um alívio, Sidney, quando alguém te deu um diagnóstico? Então, o que eu estou sentindo é depressão. De verdade, foi um alívio, porque eu fiquei... Eu tive a consciência de que aquilo que eu estava sentindo tinha cura, que eu ia poder me tratar. Porque, no meu caso, eu tive um problema de impotência sexual junto com a depressão. Que é também dos casos, dos e sintomas, isso né? O me homem transtornava mais do que todos os outros problemas que eu sentia. Por exemplo, não conseguia dormir, as dores no peito, a cabeça não desligava. E mesmo a cabeça não desligando, eu querendo ficar parado. Não querendo fazer nada, mas a mente trabalhando sem parar. E quando eu fiquei sabendo, apesar do médico também ter sido bem reticente para falar, ele começou a dizer, olha, é uma distimia, você não precisa se preocupar, porque... E por que vocês acham que os médicos, né, meio que quando vão dar o diagnóstico para o homem, será que é porque eles sabem que o homem meio que vai dar de ombro e falar, não é depressão? Que eles têm que ficar meio que dando volta? Tenho certeza. No meu caso, eu pensei que, como ele era homem, né, era um médico, ele sabia melhor do que eu, que é difícil dar essa notícia, porque você nunca sabe a reação do outro lado. Né? Ela pode ser de, você está louco, né? Que eu vou estar com uma depressão, eu só estou cansado, preciso de uma vitamina, ou coisa parecida. E ele começou a dar uma voltinha, né? Dizer que era uma outra coisa, que quer dizer a mesma coisa, que depois eu fui procurar saber o que é. Se você tem distimia, é um tipo de depressão mais leve. Como que é o nome? Distimia. Distimia, tá. Então, a partir do momento que ele me deu o diagnóstico, que eu comecei a tomar a medicação, acho que com 15 dias, eu consegui sentir que eu estava desligando para dormir. Então, não teve nenhuma reação assim de negar o tratamento. Você sabe que eu acho que é difícil para a gente realmente aceitar, né, que está passando por um problema, uma situação assim. Eu não tive depressão, mas eu tive síndrome de burnout. E, né, normalmente, altos executivos, pessoas com muita responsabilidade, acabam tendo que, em inglês, né, é queimado, né, burnout. E eu lembro que uma vez eu estava com o Raico, a gente tinha ido para um congresso em São Paulo, e no meio da Rebouças, a gente estava descendo o carro, de repente eu parei, estava trânsito, eu parei no carro e comecei a chorar e falei, eu não aguento mais. E eu comecei a ter uma crise, tipo um desespero, e ele falou, o que você está tendo? E tipo assim, eu falei, naquele momento eu entendi, tipo, surtei, né? Do nada, tipo, mas não era do nada na minha cabeça, é que a gente vai levando até o limite. E como é difícil. Mas também na hora que eu entendi, eu falei, bom, ou eu paro, eu vou morrer. Vai ficar, né? Você tem que rever, né, que você é um ser humano, que você precisa de descanso e que tem limites e que você está ultrapassando nesse caso. Rebeca, tem pergunta aí? Tem sim. Algumas pessoas também estão compartilhando suas histórias, né? Compartilha alguma aí. Você viu alguma? A maioria é mulheres, né? Que são mais assim, que conseguem. Comum, mas é sempre importante. A Cris, ela comentou, a primeira cura para a depressão e crise do pânico é você aceitar que tem para iniciar o tratamento. Cris. Comigo foi assim, eu entendi que eu tinha, então procurei ajuda. A Cláudia Otil também, ela compartilhou a história dela. Quando cheguei aqui na ilha, passei por um período de depressão. A gente pensa que é algo tão insignificante, mas passei muito mal. Sem conhecer ninguém, sem falar português. Foi difícil mesmo, não conseguia ouvir meus filhos, sentia muita pressão. Sentia que ninguém gostava de mim. Passei com um psicólogo, ele me ajudou bastante, fiz academia, meu marido também me ajudou bastante. Foi aí que comecei a frequentar, né, a igreja, onde conheci Deus e ouvir como a depressão e a minha família, e ninguém acreditava em mim. Peraí, que ela se atrapalhou aqui no finalzinho com o português. Deixa eu só ouvir como... É porque ela não é brasileira, né? Então ela ainda tem... Que a depressão não é
você estar num paraíso. Não é tipo porque ela morava aqui que ela não poderia passar por depressão. Sim, porque às vezes as pessoas, né? Mas aí a gente volta naquele ponto que tem que falar, né? Que muita gente ainda pensa que depressão é frescura, né? Vocês tinham essa ideia antes de ter depressão? Que depressão era frescura? Você pensava assim, Júlio? Totalmente. Pensava assim também, Vitor? Não, Que quem tem depressão não é pensava frescura? que era frescura, mas eu pensava que muita gente usava disso para justificar as suas atitudes. Sim. O que também pode ser real. Que tem algumas pessoas que qualquer coisa também ficam numa zona, às vezes, de conforto, né? Mas a gente precisa entender que não é. A maior parte das pessoas realmente tem depressão. Você pensava assim, Newton? Eu, na realidade, eu fiquei amiga da depressão. Para mim, ela era uma entidade, eu conversava com ela, não é? E, na realidade, eu me sentia uma certa vítima dessa situação, porque eu fiz de tudo e tal, e, de repente, as coisas não estavam acontecendo, e eu conversava com ela. E ela, quando eu percebi que ela, de fato, era amiga íntima da morte, elas andam juntas. A depressão, o espírito de depressão, com a morte e destruição, é um misto que ele tenta te envolver, e a escuridão para você acaba sendo um lugar extremamente confortável. Você quer sair e se isolar, você quer deitar, você não quer nem tomar banho. É terrível essa música. Você não quer tomar banho, você não quer sair, não quer ver ninguém, você não quer conversar com ninguém, você quer conversar com a depressão. Na verdade, você quer ficar sozinho com ela, né? É. Você se isola. E ela quer ser sua amiga e fala, não, você está certo, você é vítima. Quando eu decidi que eu tinha que sair dessa situação, eu busquei ajuda. Eu fui em psiquiatra, fui em psicólogo, isso é extremamente Que importante. é a minha pergunta de agora, né? Que eu quero perguntar para vocês. Quem tomou a iniciativa de buscar ajuda? Foram vocês mesmos? Ou foi a mãe, a esposa, os filhos? Quem falou assim, você precisa de ajuda? Quem tomou a iniciativa? Bom, no meu caso, é assim, como eu fui com essa dor, né, no peito, eu fui lá no médico. E lá dentro No eles hospi- acabaram... no hospital, eles falaram assim, não, Júlio, você tem que ir no postinho para conversar com a médica. E eu fui lá normal, falei, não, então... Mas agora que o Sidney falou de sentir esse alívio, realmente, tudo depende de como você recebe essa notícia, né? Eu, particularmente, assim, quando ela falou, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, nossa, que bom. Então, é algo, tipo assim, porque quando... Eu acho que porque foi essa dor no peito e o medo de ser um infarto, acho que Sim, assustou mais. Mais, entendi. Aí ele fala, depressão. Então é só isso. Então, não é infarto. Não vou morrer. Não vou morrer. Então tá tudo certo. Então, mas nossa médica aqui do Postinho Perequê, sensacional, fantástica. Que vale, né, a pena, né? Eu sei que a gente tem muitos internautas que nos acompanham que não são de Ilhabela. Aliás, a gente precisa mandar um alô para a galera que vem, porque eu sei que tem pessoas lá de Olímpia que acompanhou o programa. Sábado passado a gente tinha do Japão que estavam acompanhando o programa. Então, o pessoal do Rio de Janeiro, outras regiões de São Paulo, que o pessoal aqui às vezes é de Ilhabela, né? E também, né, parabenizar o nosso sistema de saúde, que é muito bom, né? Nós somos referência aqui no Litoral Norte. Então, parabenizar os médicos, a equipe médica, né, da nossa cidade aqui de Ilhabela. Vitor, e você? A iniciativa de buscar ajuda foi sua? Eu me enquadro na mesma situação do Totil. Por eu ter muito desânimo, muito cansado, dores, eu também fui procurar o médico achando que era algum problema de coluna, por causa do meu sobrepeso. E aí, na conversa no consultório, ele simplesmente falou para mim que ele estava me encaminhando para o psiquiatra. E aí ele não precisou nem falar para mim que ele achava que era depressão. Você no meu mesmo... encaminhamento eu já falei assim, porque louco eu não sou. Eu falei assim, louco eu não sou. Então eu já imaginava que era depressão. Que era depressão. E aí eu fui na consulta. Eu quero perguntar que vocês falaram, né, de alguns dos sintomas que é importante, o cansaço, a questão de talvez, né, pensar que está infartando.
a questão da impotência sexual, que é um sintoma comum quando você está com depressão. Mas eu vi que muitos homens, quando estão com depressão, sentem raiva. Vocês sentiam raiva? Ficavam irritados, com muita raiva? Eu passei por muito estresse. Então, eu estourava fácil. Que foi tava algo no que eu meu li, que a pessoa, eu tipo assim, estava fica no- irritadiço, sem Sim. paciência, sentindo raiva. Sim, eu amo meus filhos. Eu amo de paixão. Eu morro por Mas eles. a paciência ficou pequena. Mas qualquer coisinha que me tirasse do meu cantinho, da minha paz, entre aspas, Sim. eu já estourava. Era uma resposta mal dada, era um grito, coisas que eu não fazia com eles. Então, realmente... O limiar ficou menor, né? Sim. Vocês... Eu acho que eu tive um pouco menos de paciência. Nesse período, eu fiquei com a paciência mais curta. Né? Coisas que nunca me afetaram com relação às meninas, a Shirley, elas me afetavam com mais facilidade. E isolado? Todos vocês ficavam mais isolados, mais introspectivos? Tipo, passo mais tempo sozinho, fico mais quieto, não quero falar. É o que me aliviava, né? Ficar quietinho. Ficar quieto. E eu você? ficava no meu quarto, só meu quarto. E você, Júlio? Eu não tive essa sensação de querer passar. Não, eu estava trabalhando normal. Até, inclusive, fui acumulando mais Funções. funções. E tentando ajudar mais gente, aí acumulou. Você ficou, né? Que você Eu disse não que me ficava... isolei da família, mas Mas eu também me se isolei isolou do exterior, convívio do social. externo, Assim, não queria Sim. tanto, né? Sim. Vamos de pergunta, Rebeca? Vamos sim. O Cláudio Salvador, ele, primeiramente, né, ele parabenizou o programa pelo tema. E a pergunta dele é a seguinte: nesse período de depressão, quais foram os pensamentos positivos ou negativos que mais rondavam no dia a dia? Positivos e negativos. Quais os pensamentos positivos ou negativos que mais rondava os seus pensamentos diários? Então, no meu caso especificamente, positivos era, no meu caso, como ia acumulando muita coisa, né? Novos projetos, nova empresa e positivo nesse sentido de tentar sempre me superar. Só que aí que estava o erro. Eu acabava tentando ajudar todo mundo e aí supercarregava. E o negativo é justamente esse também o efeito. Por querer solucionar tudo, sempre muito preocupado, não somente com minha família, com meus amigos, senão também como solucionar. Então eu queria solucionar, queria pagar, queria fazer tudo. E aí, imagina só, tanto o positivo como o negativo acabava me afetando muito. Alguém mais quer responder? No meu caso, eu não conseguia vislumbrar nenhum pensamento positivo nesse período. Era só bombardeado com pensamentos negativos. Só com pensamentos de falta de perspectiva. Eu não posso dizer assim, pensamentos negativos, no meu caso, seria eu não tive vontade de atentar contra a minha vida, não tive nenhum tipo desse pensamento, mas eu não tinha nenhuma perspectiva de futuro. Olha só, eu anotei alguns comportamentos que eu vi que são curiosos quando, né, se trata de depressão masculina, que um deles vocês já falaram, né, o excesso de trabalho, que é um dos comportamentos, mas eu vi outros, por exemplo, adoção de comportamento de risco. Então, que os homens, quando estão com depressão, dirigem em alta velocidade, se expõem mais a riscos, né? Que é uma das características, aumento ou perda de peso e compulsão, come mais ou come menos, consumo de álcool ou de substâncias ilícitas e também pornografia. Vocês perceberam alguns, né? Eu sei que todos vocês são cristãos, assim, né? Mas esses comportamentos, vocês perceberam algum deles? Que nem o Totio falou, excesso de trabalho, né? E acabou acumulando ainda mais funções. Ou tem algum outro que você fala, olha, agora se eu parar para pensar, eu percebo que também eu fiquei mais... tinha essa atitude. Vitor? Na verdade, quando você se vê trancado num quarto, sozinho, luz apagada, e vem pensamentos
Vou até voltar um pouquinho na pergunta que foi feita sobre pensamento positivo e negativo. Eu acho que para quem está numa situação muito difícil, não dá para ter pensamento positivo. E aí, nesse ambiente escuro, que é propício a muita coisa, muito pensamento negativo, Sim. Vem muitas coisas erradas. Principalmente com isso aqui. Vem muitas. Então, vem sim, vem você querer ver... São reais esses ataques, né? São. Que é importante. Eu acho que a gente precisa, na verdade... a verdade, ela é libertadora. E eu acho assim, todos vocês aqui são... né, eu quero parabenizá-los pela disposição, né, de falar, de abordar corajosamente, compartilhar a vivência de vocês, né, porque... são histórias reais, na verdade, de pessoas reais que venceram, que estão lidando, né, que estão acreditando aí. E compartilhar com quem está em casa que realmente isso acontece e tem todas essas guerras e somos humanos, né, somos passíveis, mas, né, eu tenho certeza que cada um também tem pontos a agregar, falar assim, olha, né, e foi importante isso e foi importante aquilo, que a gente vai chegar, né, nesse desfecho positivo, eu creio, né, de dar esperança para aqueles que estão em casa. Então, Vitor, você viu realmente todas essas guerras, como você disse, né, o celular se torna uma arma. E uma arma mortal. Pode ter certeza disso. Eu falo até para outras mulheres, esposas, que evitem julgar. Que é uma das minhas perguntas. Evitem julgar. Né? Você se sentiu julgado? E ajudem mais. O ajudar que eu digo é ser um pouquinho mais compreensível. Eu falo porque eu tive essa compreensão. Algumas vezes eu fui julgado pela minha esposa, mas na maioria eu tive a compreensão e tive ela tentando me ajudar. Ela só não conseguiu me ajudar mais porque eu não quis. Eu não quis. Então, até os homens que estiverem nos assistindo também, procurem aceitar mais ajuda. Porque eu acho que o homem acha que, né, vocês como homens podem dizer, no meio, né, de vocês acreditam que a depressão é vista como fraqueza? Pela sociedade, de certa forma, Claro que pelos empregadores, está com depressão, né? Tipo, é fraqueza, não aguenta a responsabilidade, não consegue lidar com adversidade, com pressão. Vocês acreditam que tem essa questão cultural? Eu vou responder por mim que, como as pessoas não sabiam do que eu estava passando, eu não tinha esse julgamento. Mas eu tinha o meu próprio julgamento, que eu era fraco. Você se sentia assim? Tanto é que aconteceu de eu tentar contar a minha própria vida. Por eu me sentir fraco. Por eu me sentir, falar assim, mas como um homem, um pai de família, vai deixar chegar nessa situação? O que eu vou falar para os meus filhos? O que eu vou fazer? Como que eu vou chegar para os meus filhos? Como meus filhos vão me ver? Porque os filhos, da imagem que tem do pai, é do super-herói, né? É da fortaleza. E como que eu vou deixar meus filhos chegar? Não dá mais. Eu peguei meu carro e fui. E graças a Deus, foi a passada luta naquele lugar, onde era uma escuridão, as ondas batendo nas pedras. E a cabeça bombardeada. E aqueles pensamentos de que eu era fraco, que eu era derrotado, que meus filhos não mereciam ver eu nessa situação. E eu consegui, meu telefone tocava, porque eu não sei, mas de uma forma inconsciente, eu fiz uma postagem pedindo desculpa para os meus filhos, umas 2, 3 horas antes. Alguém viu, poucas pessoas viram, e começaram a me ligar, eu não atendia, eu olhava, não atendia, mas eu consegui. Deus foi tão bom naquela noite comigo, que Ele permitiu que eu tivesse força para falar com uma pessoa. E essa uma pessoa, eu louvo a Deus pela vida dela, que hoje é meu líder de célula, que é o Paulinho. E eu falei, Paulinho, eu estou aqui e eu não tenho força. Na mesma hora, ele foi lá e me pegou e me tirou. Uau!
Então, depressão não é frescura. Depressão não é sinônimo de fraqueza para o homem. Depressão não é sinônimo de derrota. É um caso muito sério. E que Muito nós sério. precisamos, né, usar todas as ferramentas disponíveis para lidar. Sidney, você sentia, né, tinha esses ataques na mente, tipo, eu quero morrer, né, deixar você falar, né, não quero... Você tinha esse tipo de pensamento? Eu tenho certeza que a minha grande sorte nesse episódio da depressão foi conhecer os ataques do mundo espiritual, né? E identificar de imediato que aquilo estava sendo um ataque na minha mente. Então, me ajudou muito, porque qualquer tentativa daquela coisa chegar à minha mente, eu repelia de uma forma, sabe assim, não, já sei de onde vem, eu te conheço, eu sei quem você é, e eu não vou aceitar isso na minha mente. Mas, por incrível que pareça, todos esses pensamentos passaram. E a única coisa que me pegou foi no celular um jogo idiota da Fazendinha, que eu acabei até gastando dinheiro e tirando a paciência de todo mundo em casa com aquele jogo. É um jogo muito cretino, muito infantil, né, que você vai montando uma fazenda e vai passando de fase, vai gastando dinheiro com aquilo. E ele me pegou e levou um tempo e tirou a paciência de todo mundo. Não, e você percebe, né, que, por exemplo, de repente não é uma pornografia, de repente não é, mas você acaba procurando e fica alienado naquilo, né? E eu acho que é importante, eu sei que, como a gente sempre fala, né, você que está aí nos acompanhando, que a realidade, você, né, tem, né, fé e crê, mas imagina, né, se nós pararmos para pensar, homens que não têm essa perspectiva, imagina o bombardeio na mente, que terrível que é. Que doloroso, que difícil, como as pessoas ficam, né, como vocês falaram, sem perspectiva, sem propósito, porque que nem o Vitor que compartilhou, que pensou, né, em atentar contra a própria vida. Parando para pensar, você fala, meu Deus, como eu poder, né? Imagina o nível de ataque na mente, porque nesse momento eu imagino que você não pensava que tipo vai ser infinitamente pior se eu fizer uma coisa dessa, né? Eu vou estourar com a vida da minha família, dos filhos. Naquele momento não consegue enxergar isso, né, Vitor? A palavra que me tirou daquele lugar, que saiu da boca do Paulinho, foi assim: pensa nos teus filhos, como que eles vão ficar a partir do momento que receberam a notícia que o pai deles não está mais aqui e que é por eles acharem que é culpa deles. Aí aquilo me trouxe de volta para E o que, infelizmente, é real, né? Porque a família, dentro de uma situação dessa, ela normalmente se culpa. Como nós não percebemos e não notamos, né, o que é devastador. Nem posso falar igualmente, porque, na verdade, é infinitamente mais devastador, né? O pensamento que vinha para mim é de que o que eu iria fazer era o melhor para mim. E que eu estava fazendo isso para não ver meus filhos sofrendo pela situação que eu estava. Só que o resultado ia ser o contrário. Eu ia estar num lugar pior do que é aqui na Terra, e os meus filhos iam carregar uma culpa para o resto da vida que eu não sei nem imaginar qual seria o total estrago na vida deles. Meu Deus. Você sabe que a gente tem aqui na nossa produção do Divã da Van o Léo, que trabalha aqui conosco, e ele também passou, e eu falei assim, Léo, eu vou chamar você para falar um pouquinho. Eu quero convidar ele, que faz parte aqui da equipe, para estar aqui junto. Léo, senta aqui. Eu vou pedir para a produção só trazer aqui para a gente poder esterilizar um dos microfones. A equipe rapidamente organizar isso para nós. Enquanto isso, Rebeca, vamos de pergunta? Vamos sim. Tem uma pergunta
da Sabrine. Como a família influencia positivamente e negativamente no tratamento? Como que a família pode auxiliar? Eu vou deixar um de vocês. Quer responder, Tutil? Pode ser. Como a Sim. família auxilia? Auxilia? Tá. Positivo e negativo, né? Positivo e negativo. Bom, no meu caso, a maior parte da minha família não está aqui, mora na Espanha. E aqui na ilha, eu tenho meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, e na minha casa, minha esposa e meu filho. Então, como foi, no meu caso especificamente, foi me conduzindo por questão da dor, né, que eu sentia, e fui para o posto e tal. Aí eu acho que ajudou a minha reação também. Eu cheguei e falei para minha esposa, nossa, que interessante, ela me explicou isso. E ela ficou me olhando, tipo, porque é um tratamento, porque ela explicou que essa parte do cérebro e tal, e é só seguir esse tratamento. Então, eu acho que ela entendeu, né, facilmente também isso, e a gente não levou de uma forma assim. Mas você tem razão, a sociedade, até uma pessoa foi falar comigo e eu falei assim, você está passando exatamente por que eu passei. E foi mais difícil para essa pessoa, eu percebi que foi muito mais difícil ela aceitar, não foi tão fácil como foi comigo. Mas na minha casa, como era com minha esposa, e eu tenho uma esposa maravilhosa, no nosso caso foi bem fácil, não foi tão difícil não. Alguém teve essa questão do positivo e do O negativo? meu negativo, na realidade, foi minha separação, né? Eu não tive o apoio necessário e não foi compreendido. Eu me sentia já um fracassado com a situação toda e a minha ex-esposa, ela achava que, de uma certa forma, podia ser um fingimento. E não era. Eu falava para ela, não é, eu não estou conseguindo. Infelizmente, você sempre me viu forte, provedor, mas nesse momento eu não estou conseguindo, infelizmente. Você tem que entender isso, e provavelmente ela não entendeu. Isso causou uma separação. Da minha parte, porque, infelizmente, eu falei, não é o tipo de mulher que eu quero caminhar. E aí eu me apartei. Entende? Léo, e a tua história? Como foi? Primeiramente, boa Primeiro, noite. boa noite. Quem não sabe, o Léo, ele faz parte aqui do time do Divã da Van, né? Ele, junto com a sua esposa querida, amada, a Stephanie, e ele topou, assim, meio com vergonha, né? Embora ele já apresentou o programa no meu aniversário, ao lado da Rebeca, né? Se você acompanha, você lembra do rostinho dele aqui. Vai lá, Léo, conta a tua história. Bom, a minha depressão, assim como o Sidney comentou, não vinha na minha cabeça a questão de querer se matar, nada disso, né? A questão foi que me pegou uma tristeza profunda e, na verdade, eu não sabia o que estava acontecendo. Porque, como foi falado aqui, a questão da depressão, minha mãe tinha passado por depressão um pouco antes. E eu achava assim, ela pode sair dessa, né? É só ela querer, levanta hoje, disponível, e sai dessa que você está hoje. Se você está triste, você pode ficar feliz, né? E algumas vezes eu ia dormir e foi bem gradativo. Eu ficava me perguntando, será que isso é uma depressão, esse tipo de sentimento? Mas que sentimento você tinha? Então, é uma angústia, na verdade, né? Que, como o Júlio comentou, questão de dor no peito, é uma dor de angústia, né? Uma dor bem aqui que a gente sente. Mas tinha razão ou não? Tipo... Não, no momento em que a gente está passando, não sei se todos podem dizer isso, mas não tem um motivo, não tem uma razão. É porque assim, né? Vocês são únicos e cada um é singular e cada pessoa se comporta de uma maneira. Mas no seu caso, você não via, foi uma coisa que veio vindo gradativo. Por quê? Eu estou te perguntando. Que eu quero, depois que os convidados compartilhem comigo, se já tinha casos de depressão na família, se percebe essa hereditariedade, né, que parece, né, que é comum a ver com a depressão. Então, na verdade, foi muito recente a questão da depressão na minha família, não tinha histórico. Na verdade, a gente nem ouvia se falar em depressão, era uma coisa muito distante da nossa família. Por isso que quando a minha mãe, meu pai falou que a minha mãe estava em depressão, meu irmão teve depressão, foi estranho tentar identificar essa depressão. Eu falei, mas por que depressão?
Você pode sair, aquilo que eu comentei, você pode sair dessa, né? É só você se sentir feliz, né? O porquê. As pessoas normalmente perguntam, por que que você está assim, né? E, na verdade, não tem resposta, né? Mas não foi questão hereditária, não. Isso a gente nunca viveu na família. Rebeca quer falar. Não, aliás, porque surgiu uma pergunta justamente sobre isso aqui no chat. O Luiz perguntou: a depressão pode ser genético e tem tratamento? E a Emily, que está participando com a gente online, ela acabou respondendo, ela falou que Luiz, eu sou estudante de psicologia e a depressão pode ter influência de carga genética, sim. Sim, ela pode. Né? E tem tratamento. Né? Isso Sim. que é importante dizer, que a depressão tem tratamento. Com relação, né, vocês estavam conversando, todos vocês se sentiram julgados quando tiveram o diagnóstico de depressão? Tipo, nossa, Olha, eu não me família senti... me julga, a comunidade, a igreja me julga. Não. Eu acho que também, a princípio, a minha família ficou sabendo e muito pouca gente ficou sabendo do que estava acontecendo comigo, né? Mas eu me julguei, por algum tempo, uma pessoa que poderia estar atrapalhando, sabe? Eu achava que em determinados momentos eu estava atrapalhando a minha família porque eu não tinha condições de reagir e precisava reagir para que toda aquela família andasse de novo, né? Então eu me sentia um pouco culpado por aquilo tudo estar acontecendo comigo, mas eu não me senti julgado por ninguém. Alguém se sentiu julgado? Ninguém? Dentro da igreja? Claro que eu me senti julgado, totalmente. Pela família, pela sociedade, pelas pessoas que te viam fraco no momento que era necessário que você se levantasse. Você é julgado por você mesmo, por todo mundo. É impossível você não se sentir julgado. Fora a carga emocional, te degrada, te coloca no chão. Parece que é uma força que te impulsiona para baixo. Você quer ficar... Você fica totalmente Ela desconfortável. te deprime, né? Ela vai realmente pôr para baixo. É desconfortante, é terrível, é dolorido, é triste. É por isso que chama depressão, né? Você cai numa depressão. É terrível. É a pior fase da minha vida. Léo, você se sentiu julgado? Então, eu ia comentar que, assim, na verdade, talvez no momento, enquanto a gente está passando, é como se ficasse um escuro e a gente não vê absolutamente nada. Uma neblina. Tão né? pouco a gente consegue perceber. Eu, por exemplo, tão pouco conseguia perceber muito a reação das pessoas, porque eu evitava as pessoas. E porque acho que também fica um pouco apático, né? A gente fica meio certeza. anestesiado, não sei. Fala no microfone. Isso, eu preciso só que acelere aqui para a gente poder... Obrigado. Pronto. Ela vai higienizar para você. A gente está aqui tomando toda a precaução, né? Está desligado. Eu não me senti julgado porque poucas pessoas sabiam. Então, aquelas que sabiam, que minha esposa, meus filhos, algumas outras pessoas, essas não me julgaram, essas tentaram me ajudar. Agora, depois, o pós, quando algumas pessoas sabem, aí elas falam, era frescura, isso não era nada. Mas durante o processo eu posso falar que eu não fui julgado por conta disso. Porque poucas pessoas sabiam. Talvez se fosse aberto para mais pessoas, poderia ser que eu fosse julgado. Alguém mais quer compartilhar? Deixa eu perguntar uma coisa. Quais foram os tratamentos que vocês utilizaram? Júlio, o que você utilizou? No meu caso, ela me deu essa explicação de... assim, eu não cheguei a estar como eu falei, abatido, nada. Ao contrário, sobrecarregado, né? Então, eu estava bem, estava normal fisicamente, com essa dor, claro. Mas, com respeito a essa dor, não dava para fazer nada, né? Era fazer exercício, estava com sobrepeso. Acho que essa parte que você falou da alimentação descontrolada. Sim. Então, ela me deu toda essa reeducação, né?
E eu tomei um medicamento que ela falou que é justamente para que não vai ter nenhum efeito em mim, só que vai ter no cérebro, né? Que é dessa restauração dessas partes que foram afetadas, né? Então, tipo assim, todo dia fui tomando um de manhã, né? Então, você, na verdade, né, para lidar ali, você entrou com a parte medicamentosa. Isso. Você chegou a ser acompanhado por algum psicólogo, psiquiatra? Então, ela me recomendou. Aí eu não fui. Por quê, Júlio? Porque eu conheço psicólogos e, tipo assim, terapeutas, e a gente já foi falando, então não fui em alguém específico. Porque, como eu falei, eu trabalho muito com essa parte de gestão de pessoas, e foi assim, eu fui falando do assunto para todo mundo, até as pessoas falavam assim, que era um princípio de depressão, eu falei, que é isso? O que está falando? Claro que não. Não, mas você não está entendendo, deixa eu te explicar. Muita gente tem e não sabe. Sim. O meu medo, assim, com respeito a outras pessoas, é que o que eu passei foi bem de leve, né? Foi o princípio. Sim, sim. Mas depois vem a parte. Então, e para mim foi muito interessante porque agora eu consigo ajudar muitas pessoas, né? Mas eu passei, eu fui considerado, eu tive todos os sintomas, mas era mais a sobrecarga. E eu comecei a tomar esses medicamentos para recuperar essa parte. Vitor? No meu caso, como eu falei no início, os remédios não faziam efeito para mim. Não faziam. O que me ajudou foi... Eu não procurei também... Eu tive 3 consultas com o psiquiatra, durou só 3, não fui mais também, não fui psicólogo, nada. O que me ajudou foi conversar com algumas pessoas do meu ciclo, que eu me sentia à vontade, Sim. e buscar a Deus. Não estou falando de religião, estou falando de buscar a Deus. Sim. O que eu buscava antes na escuridão, eu comecei a buscar na luz. E isso me ajudou muito. Foi, na verdade, para mim, acho que foi isso que foi a cura. Em vez de eu ficar no celular, nos joguinhos, nos vídeos, eu comecei a colocar louvores, algumas pregações, a ir para a igreja, coisa que eu não ia, essas coisas. E compartilhar, né? Que é um princípio que a gente vê como funciona, que a gente pode pôr para fora, né? Dividir a sobrecarga, né? Quando eu esqueci o nome, Sidney falou que o joguinho tirava a atenção dele, tem uma outra coisa que também nos prende muito entre 4 paredes, num quarto, que nos tira a atenção, que é as famosas séries. Bem falado, Essas né? séries, Olha, a importante. gente passa 3, 4 dias direto. Não, e quem está com depressão Direto. normalmente começa a assistir e fica no quarto assistindo todas as temporadas, Todas. emenda dias, né? Tipo assim, já não quero mesmo sair, fica no quarto trancado só assistindo. O que a pessoa demora, acho que 1 mês, 2 meses para fazer as séries, a pessoa consegue fazer brincando 3 dias. em 2, 3 dias, brincando. E eu estava não muito lá atrás, já pouco tempo atrás, nesse negócio de série. Isso me chamou a atenção. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a convidar a minha esposa para assistir comigo. E, com isso, eu fui diminuindo, porque ela foi me controlando. Então, tem que tomar muito cuidado também com essas Bem séries. colocado, bem colocado. O tempo que é desperdiçado. Verdade, a gente não pode. Gente, eu vou dar um... Sim, só uma coisinha que é muito importante, que você falou que uma coisa que ajuda muito, que quando você tem esse diagnóstico, o lance de compartilhar, né? Você fala assim, eu estou assim, e você fala, e as pessoas começam a entender. Então, eu já tive uma experiência com outra pessoa que veio conversar comigo, e eu falei, não, é exatamente igual, então você vai voltar para sua casa, e você vai parar de ser o super, né? A super, e você vai falar assim, mãe, pai, irmãos, eu não estou bem. E aí, essa sobrecarga, né? Então, as pessoas que estão acompanhando, eu queria indicar isso, né? Quando você está com essa sobrecarga, você tem que parar e compartilhar o que está acontecendo. É porque eu acho que o homem, né? Ele tem muito aquilo tipo,
eu preciso, eu sou o homem, eu tenho que segurar isso sozinho, e eu tenho que lidar com isso, eu tenho que ser forte. Então, e acaba muitas vezes, né, até mesmo para a esposa que é próxima, não quer passar preocupação. Eu sei porque, né, eu tenho um marido em casa e eu vejo que recentemente, né, meu marido me deu um susto aí, junto com alguns amigos. Foi dar uma pedalada aí, voltou com 12 pontos na cabeça. Rachou a cabeça. Que amigo. Que amigo. Eu não vou comentar nada sobre isso. Melhor. E aí o que acontece? Você vê que tipo ele só foi para casa depois que já tinham costurado a cabeça dele, porque não quis me preocupar. Então você vê, né? E dentro da situação, às vezes é um problema no trabalho, é uma dificuldade financeira, é uma conta que não fecha, que o homem segura sozinho. E esse segurar sozinho, muitas vezes, é o que o adoece, não é mesmo? Eu quero saber a opinião de vocês. Segura aí, que rapidamente eu vou dar um recadinho ali e eu já volto. Você vem comigo e nós vamos conversar agora a respeito de coisas boas, mas nós vamos voltar nesse assunto. Vamos dar uma super dica para esse seu sábado à noite. Eu estou aqui para falar de coisa gostosa e eu quero falar para você do Hoje Tem Lasanha. Eles têm tantas opções, uma variedade para o seu cardápio, para você ter descanso das atividades, você poder aí curtir a companhia das pessoas que você ama. Então, você se dá essa folga no final de semana, por que não? Com um prato delicioso de lasanha, eles estão com uma novidade no cardápio, que é frango, bacon e cheddar. Eu fiquei, né, já aqui, ó, com aquela vontade, aquela fomezinha, pensando que coisa mais deliciosa que deve ser. Porque você sabe que minha predileta é a de camarão, não é mesmo? Eu quero, então, fazer esse convite, falar para você conhecer, vai lá nas redes sociais, conhece a página deles lá no Instagram, Hoje Tem Lasanha, pede, salva um número no teu WhatsApp, porque você sabe que a fome nunca tem hora para bater. Então, quando der aquela fomezinha, você já sabe, você pode pedir Hoje Tem Lasanha. Confere também que tem menu kids. Então, você que tem criança, que a família é grande, né? Pede para eles o menu kids, conhece as opções. Tem com catupiry, se você gosta, tem a clássica, tem bolonhesa, tem presunto e queijo, tem frango com catupiry, tem tanta opção, só não dá para você ficar sem conhecer, tá bom? Então, minha dica de todo sábado à noite para você mais que especial é o Hoje Tem Lasanha. Não deixe de pedir amanhã, domingão, olha, experimenta, você não vai se arrepender. Vamos voltar? Vamos voltar? Voltamos. Vamos voltar, é bom, né? Voltamos. Você está aqui. Quero agradecer a audiência, quero agradecer você que está aí participando, mandando sua pergunta. É importante mesmo. Participe. Rebeca disse que tem pergunta aí. Tem sim. Vitor Hugo. Várias pessoas também, quero te falar, que foram muito edificadas pelo seu testemunho, te parabenizaram pela sua coragem, né, em compartilhar a sua história aqui conosco. Verdade. Né? Muitas pessoas te parabenizando. Tem uma pergunta do Samuel Ometo. O que a igreja não deve fazer e onde ela pode ser mais assertiva na prática? Melhor responder vocês mesmos, né? Vocês perceberam alguma atitude dentro da igreja que vocês acham assim, olha, eu acho que aqui é falho? Não percebi, mas o que ela pode fazer, na minha opinião, é não julgar, né? Seria o mais importante. E o que ela pode fazer efetivamente, no meu caso, foi um gatilho positivo, porque eu fui para o congresso no meio do ano, e foi ali no congresso que as coisas começaram a melhorar. Eu voltei do congresso já diminuindo a minha medicação, e em 3 meses eu não tomava mais os comprimidos. Você fez uso de medicação? Fiz. E tomou direitinho? Direitinho. Você passou com um psicólogo? Não. Eu passei com um médico do posto, como o Júlio falou. Sim. Um médico que identificou e ele mesmo falou, não, eu posso te tratar,
e me recomendou uma medicação. Eu tomei por 2 semanas, retornei e ele aumentou. E aí eu fiquei tomando essa dose maior por 4 meses, 5 meses. E aí foi quando eu tomei a decisão lá no Congresso de começar a diminuir e procurar uma solução positiva para a minha vida. Entendi. Dentro da pergunta que o Samuel fez, onde você, Vitor, qual foi a sua experiência? Você acha assim, o que foi que pode ser melhorado, o que foi ruim, o que foi assertivo, né, dentro da igreja? Como você acha? No meu caso, não o que foi falado sobre julgamento, o que me trouxe a saber que aqui era o mesmo lugar que eu queria ficar, é justamente isso, o não julgamento. Porque eu imaginava assim, poxa, mas agora eu vou lá na igreja. Vão falar que eu não tenho fé. Vão ficar falando assim, mas olha, vão ficar me olhando torto. Porque eu falava assim, quem me tirou foi o Paulinho. O Paulinho foi lá e me tirou. O Paulinho deve ter conversado com o líder dele. O líder dele já foi falar para a pastora e para o pastor da igreja. E eu falei assim, tá bom, eu vou lá. Quando eu vim, que eu entrei na igreja e ninguém olhou para mim, aí eu tive a certeza de que realmente não estava sendo julgado. Porque a gente tem aquela história, né? Vai ficar todo mundo olhando. E aí eu falei assim, ou eles não estão contentes comigo aqui, porque ninguém olhou para mim, ou eles estão disfarçando bem. Mas não houve julgamento. Eu acho que essa é a parte mais acertada da igreja, é isso. É os irmãos, os líderes, realmente tratar a pessoa como se fosse qualquer outra ali no meio. Sim. E as pessoas, sim, as pessoas de cada departamento da igreja, essas sim, buscarem conversar, buscar oferecer apoio, e isso eu tive. Então, foi isso que me ajudou muito. E quanto a melhorar, eu não vejo nessa parte, eu não vejo, porque a minha experiência foi muito boa. Positiva, foi né? muito boa. Júlio, e você? No meu caso é assim, eu acho assim uma pergunta interessante, porque o que a igreja pode fazer? Eu acho assim, se tivesse alguma forma de tentar detectar quem são as pessoas, eu acho que nunca iam detectar em mim, porque eu estava em sobrecarga aí, estava feliz. Não, e até porque, né, na verdade, que é interessante, é que os sintomas, né, como não são diferentes, Isso. muitas vezes você mesmo não percebe. E é algo que eu posso falar por mim, né, que a pauta desse programa me abriu os olhos também para a realidade com relação assim, como é diferente a forma como o homem se comporta quando está com depressão. Exatamente. E eu mesmo buscando na minha mente, eu falei, nossa, situações que eu falo assim, gente, talvez aquilo era uma depressão e a gente não percebe, né? A pessoa está cansada, está irritadiça, está não sei o quê, e a gente às vezes acha que é só... Exatamente. E perceber se isso tem sido um quadro constante, né? Ficar de olho, né? Porque ninguém está isento. Na verdade, eu acho que todo mundo nessa vida um dia vai passar por isso, né? Acaba tendo um quadro de depressão, um pico de estresse, né? Uma crise de ansiedade por causa da pressão que a gente vive e se cobra. Não só vive, como a gente põe, né? Quando o mundo não põe a pressão, a gente mesmo põe essa pressão sobre si. Só finalizando, como que a igreja me ajudou? Então, eu falei assim, que a igreja, para detectar, por isso que a igreja está aberta para você chegar, né? Você ir lá, né? Eu tenho o meu líder, meu pastor, e aí eu fui lá e conversei com ele, marquei com ele, fui lá, conversei, até ele falou, não, mas não pode ser. Ele ficou também, né, com a mesma reação, porque eu estava bem proativo, e ele falou assim, bom, faz o seguinte, chega em casa, manda foto desse medicamento. Ele ficou preocupado, né? Falou, quero ver. Aí eu mandei para ele, e ele falou assim, não, tá, eu só queria me certificar que você não estivesse tomando algo muito forte, controlado, sei lá. E isso que eu gostei porque eu vi da parte dele o interesse de analisar o cuidado, sabe? E aí quando ele falou, não, perfeito, sabe? Esse aval dele foi muito importante para mim. Então, porque senão
vou só confiar no médico, que pode errar também, sabe? Então, a igreja que eu me sinto no meio de uma família, meu líder fala, não, Júlio, beleza, vamos lá. Então, esse foi o papel fundamental da igreja na minha vida. Entendi. Fala, Newton. No meu caso, a igreja, para mim, foi de fundamental importância, né? Os líderes que eu tinha, eles foram em casa, me pegaram, levaram para os cultos. E eu comecei a me sentir muito melhor quando eu comecei a ser útil. Quando eu comecei a participar de ministérios, mesmo sem vontade de querer ajudar os outros, mas é uma situação importante. Entra no ministério, seja útil, e imediatamente você começa a se sentir melhor. Você começa a sentir com uma autoestima sendo elevada, você começa a ser, de uma certa forma, reconhecido como uma pessoa que pode ajudar. Produtiva, né? Produtiva. Então, eu participei de 2, 3 ministérios imediatamente, e cada dia que eu ajudava os outros, eu me ajudava. Não é? Tanto é que, em São Paulo, eu comecei a ir no Cracolândia, e, ao invés de achar que eu estava ajudando muito, eu que estava me ajudando, eu saía de lá revigoradíssimo. Então, isso, para mim, é o ponto fundamental. Se eu não estiver ajudando ninguém, eu caio em depressão. Eu preciso estar envolvido com uma causa, ou com um ministério, ou alguma coisa nesse sentido, para me sentir útil, aí sim, eu me sinto vivo. Amém? Olha só, é interessante isso, e é importante porque muitas pessoas, quando estão com depressão, a gente quer tirar, né? E fica lá, não, vamos lá fazer alguma coisa. Não tem que querer, vamos comigo. E a gente não sabe se está ajudando, se está atrapalhando, né? Se você fere o respeito, o direito do outro, de não querer. Como que vocês que passaram por isso acham que podem ser ajudados? Porque eu convivo com pessoas que às vezes têm depressão, e eu vejo essa dificuldade, né, de você tirar a pessoa desse isolamento, fazer com que a pessoa ela reaja. E chega uma hora que você também se cansa de empurrar o outro. Né? Você fala toda hora, pô, a pessoa tem que querer ser ajudado também. Né? Como que vocês acham que foi efetivo, quem estava próximo de vocês, lidar com isso? Na verdade, assim, eu me isolei bastante, eu não respondia WhatsApp, eu não respondia a ninguém. As pessoas me mandavam mensagem e lá ficaram, as pessoas tentavam me ligar, ignorava. Tentavam chegar até mim através da minha esposa e eu simplesmente descartava. Então, assim, se as pessoas decidissem ir até em casa, por exemplo, fazer uma surpresa para mim, aquilo não seria agradável. Você ia ficar bravo. Eu ia ficar bravo. Na verdade, eu ia para o meu quarto, fechar a porta e não ia querer conversar com ninguém, porque eu não tinha forças para isso. Era um processo que eu tinha que esperar. Porque, que nem o Newton falou, né? A pessoa ia lá, me buscava, me inseria, vamos para o culto, vem aqui, vamos dar uma volta. O que eu acho que é importante, tem que fazer, porque você também não pode deixar aquela pessoa ficar naquela situação, esperar, né? Às vezes você tem que ser alguém que puxa. Mas não, e em contrapartida, finalizando, depois você lembra das pessoas que te procuraram. Você lembra das pessoas que se importaram com você e você lembra de cada rosto, de cada nome. Então tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Bom então, conselho, é bom saber. Bom conselho, vá atrás. A pessoa pode até não gostar, mas ela vai lembrar depois. É isso aí. Né? Realmente, não pode desistir. Eu acho bastante importante, porque, no meu caso, o Theo foi me arrancar do sofá. Né? E foi importante, porque foi um primeiro passo, ele foi lá e começou a andar comigo por aí pela cidade à toa. Que vocês falam os nomes, né? Tem que explicar que são homens, que o pessoal está assistindo, né? O convívio. Hoje, uma outra coisa que eu queria dizer, eu descobri também o meu gatilho, e o meu gatilho é a minha família. E eu troquei de família, troquei de DNA, hoje a minha família é o Bola, por isso que eu falo das pessoas, eu acho que todo mundo conhece, os telespectadores conhecem, né? Porque foi um amigo que foi lá, me tirou e andava comigo sem sentido pela cidade. Ele estava indo para resolver os problemas dele. Carregar você junto. Mas eu estava junto e aí aquilo foi realmente me ajudando, me auxiliando. Uau. Então, eu acho que cada um reage de uma forma diferente. Sim. E uma das formas das pessoas, dos amigos, saberem se a pessoa está nessa situação é justamente isso, indo atrás das pessoas. Que se ignora... Se você vê que a pessoa está muito evitando, está ignorando,
pode saber que alguma coisa tem. As pessoas iam na minha casa, eu sempre fui de estar com a casa cheia, recebendo amigos, jantando, churrasco. E as pessoas começaram a ir em casa e eu comecei, minha casa é um sobrado. Também ia para o quarto. Não, eu já estava no quarto. Não saía. Aí a Rafaela já falava assim, ó, fulano tá aí no portão. Eu falei assim, eu tô dormindo. E fingia que estava dormindo para a pessoa poder achar que eu estava dormindo. E ela fala A assim, gente ri, mas é triste, né? Na verdade, vocês contando agora, você fala, meu Deus, né? Mas o verdadeiro sentimento assim, não quero ver ninguém. Mas é verdade, tem fato, mas depois que a gente passa, a gente lembra, tem vários fatos engraçados, isso é fato. E aí teve uma pessoa que chegou e falou, essa pessoa eu acabei descendo, é a Daniela Carnevale. Querida, se ela estiver assistindo a gente, minha amiga também, te amo, Dani, Gilson. Minha comadre. E eles estão aqui, sim. Então um beijo para essa família linda, para o Vinícius. Amamos vocês. E aí, nessa visita dela, eu falei assim, tá bom, eu vou descer lá, vai. Eu vou descer. Aí fui, sentei na mesa, e aí conversa vai, falando que eu estou muito cansado. Chego do serviço, eu quero ir para a cama, para o quarto. Não vejo a hora de dormir para acordar amanhã e falar assim, amanhã é outro dia. Esse já foi. Querer que o dia acabe logo e chegue outro, achando que vai ser melhor do que esse que você está passando. E aí ela falou assim, Vitor, você está com depressão. Eu falei assim, depressão, Dani? Ela assim, procura um médico, você está com depressão. Foi a única que assim acertou a batata. E eu evitava as pessoas ao ponto de que as pessoas iam na minha casa, aquelas que eu recebia, de eu chegar para a Rafaela e falar assim, na mesa, falar assim, levantar e falar assim, Rafa, vamos dormir, porque as visitas já querem ir embora. Então, eu já mandava de uma forma educada. Falei assim, Rafa, vamos dormir, porque as visitas querem ir embora já. E aí, ela falou assim, Vitor, você está com depressão. E foi batata. Foi batata. Então, as pessoas que estão visitando e estão vendo que, de uma forma ou outra, está sendo evitada, não entendam como se fosse uma falta de educação ou de que não está. Tenha um pouquinho de paciência, tenha um pouquinho de compreensão, porque algo errado está. Principalmente se você convive com essa pessoa diariamente e conhece ela, sabe como que ela é. Falando um pouco de espiritualidade, vocês aqui compartilhando, e a gente sabe que, né, muitas igrejas ou muitas pessoas, né, ou muitos dogmas, ainda muitas crenças, acreditam e falam que, né, depressão é frescura. Não falam, não verbalizam sempre, mas às vezes, né, pensam assim, isso é falta de fé. Tem uma pergunta procurar também nesse sentido. Tá, peraí que você já faz. Vai procurar Deus, isso é falta de Deus na sua vida. Vai buscar Deus que você fica bom logo. E claro, né, que nós fomos feitos para ter comunhão com Deus. Se nós não estamos tendo comunhão com Deus, esse vazio só piora a situação. Mas é preciso também entender que nós somos corpo, alma e espírito, né? E que o nosso corpo, ele tem as suas debilidades, nós temos que lidar, a nossa alma tem as suas debilidades, nós temos que lidar. E o que eu queria falar com vocês? Qual o papel da fé na depressão? Porque eu sei que muitas pessoas têm medo, às vezes, de procurar a igreja, que alguém vai falar assim, isso é demônio. E ainda que, né, existem alguns casos que a gente sabe espiritualmente falando que existe, né, essa herança, que pode até ser, mas a gente não pode ser nécio, nem imaturo e irresponsável de não entender que a depressão é sim uma doença e que tem o espiritual para ser tratado, mas também tem o físico. E eu queria ouvir de vocês, né, qual o papel da fé na depressão? No meu caso, foi o que me salvou. Eu entendo que depressão é uma doença, que ela tem cura, mas depende de caso a caso. A minha cura principal era espiritual, porque o remédio que eu estava tomando era para o meu físico, era para o meu cansaço, era para a minha ansiedade, porque a ansiedade também é um dos sintomas. Sim. Mas o que me levou a tomar atitudes não foi o físico, foi o espiritual. Foi as conversas, as falas. Então, é uma parte fundamental, sim.
A fé é fundamental. Você procurar Deus é muito fundamental. A igreja é fundamental. Eu ouvi demais que igreja não cura, que igreja não é para isso, e eu discordo totalmente. Eu sei que vai ter as pessoas que vão falar que isso é caso de medicina, mas há casos e há casos. A fé me salvou. Porque se não fosse Deus, se não fosse eu crer, eu não estaria aqui hoje contando. Qual que é a pergunta, Rebeca? A pergunta é se, no caso, alguém chegou para vocês e perguntou se isso era falta de Deus. Ah, tá. E vocês com a fé, como foi para vocês? Sidney? Então, eu acho que no caso da depressão, o tratamento é composto, né? Ele precisa de medicação, sim, precisa de acompanhamento médico, sim, mas ele precisa de fé também, né? E muito. É porque o medicamento vai atuar ali no teu físico, nas questões do teu físico, né? Nos sintomas, né? Na questão assim do cansaço, na química do cérebro que às vezes está faltando e precisa ser restabelecida, né? Mas como eu falei, nós somos, né? Um corpo, alma e espírito. Então, falta serotonina, né? Sim, as dopaminas, as endorfinas, sim. todas aquilo que te dá bem-estar, né? Alegria, disposição. Sim. Então, né? Essa regulagem, o médico ainda me explicou que ia ser um gatilho. Aquele medicamento era um gatilho para me despertar, mas o que ia depender a minha cura seria de mim mesmo. E, no caso, foi onde entrou a fé, porque eu questionava demais essa questão do espírito, porque eu sempre acreditei que a depressão é um espírito, né? Então, eu me via não liberto, porque eu estava sendo atacado por um espírito de depressão. E foi através da fé que eu consegui, utilizando o gatilho, que era o medicamento, realmente me livrar daquele ataque, né, daquela situação em que eu me encontrava. Quer falar, Léo? Quero. Assim como o Vitor falou, a importância da gente estar inserido numa casa, numa igreja, é que eu fui restabelecendo as minhas forças através do medicamento. Eu segui a recomendação do psiquiatra para a utilização do medicamento. Fui deixando de tomar o medicamento também da maneira correta. Mas uma coisa que é imprescindível, que no mundo espiritual a gente sente uma opressão, a gente sente uma pressão. E quando a gente tem pessoas por trás orando pela gente, lembrando da gente, isso ajuda muito, né? Eu acho que esse tempo, esse período da depressão, ele diminui muito. Então, eu poderia ficar muito mais tempo preso na depressão, mas como eu tinha pessoas por trás orando por mim, pessoas por trás que me amavam, que estavam preocupadas comigo nesse sentido, principalmente espiritual, porque a gente não tem forças de parar, às vezes nem de orar, nem em mente, falar, Deus, me tira disso. Às vezes a gente se entrega tanto que a gente não quer nem parar para pensar, né? Então, essa questão de estar inserido em algum lugar, de você procurar uma casa, uma igreja, pessoas que possam te ajudar espiritualmente. E tratamento também, né? Vamos falar, né, que também precisa buscar, porque o medicamento também tem seu papel, né? Então, a gente tem os médicos, os profissionais da área de saúde, psicólogos, psiquiatras aí, que estão à disposição para ajudar a que toda essa engrenagem funcione da melhor maneira possível. Tem pergunta? Não, o Vitor Hugo... Vitor Hugo? Não, Hugo Manuel, Vitor Hugo é ele. Ele expôs o conceito dele, ele falou, eu mudei totalmente meu conceito. Achava que era frescura, e ela realmente existe. Ela realmente existe, viu? Hugo Manuel. Sobre a parte espiritual, a fé, né? É assim, eu acho que também assim como que eu posso colocar essa preparação, esse conhecimento que você tem, né? Que eu participo de uma igreja onde a gente aprende muito, né? Então, quando eu passei por essa situação, eu vi que já detectei que era algo físico, né? Uma dor física, muscular. Fui no médico, fui lá fui no hospital depois com a médica e ela me explicou e isso que é o bom, quando você está bem alinhado nas coisas de Deus, você recebe muita informação, você sabe realmente quem é você no mundo natural, no espiritual, né? Você consegue ter uma noção do que está acontecendo. E eu falei assim, não, isso aqui é algo
físico que eu estou sentindo, vou passar por um tratamento. E eu não levei muito por esse lado de um ataque, porque eu sabia muito bem, né? O gatilho qual era, né? Isso, e a minha fé, né? Eu acredito em Deus, que Ele é soberano e que Ele está no controle de tudo. E a mesma médica detectou na hora, com algumas perguntas, qual era o meu gatilho, que era meu pai, que eu estava sempre muito preocupado por ele, e era sobre, né? Já era exagerado. Você sabe que agora, enquanto a gente estava conversando, eu lembrei que, graças a Deus, a gente viu uma queda, né? Mas os últimos anos a gente viu, na verdade, uma crescente. Esse ano não se ouviu falar, assim, como estava vindo, mas no número de suicídio entre pastores, né? Da depressão no meio dos pastores. Então, a gente viu muitos pastores, né? A maior parte deles homens, até porque é uma estatística. A depressão no homem aumenta e potencializa os casos de suicídio, porque o homem, por não compartilhar, ele acaba, né? E o suicídio, às vezes, é uma atitude de impulso, tomando essa triste decisão. Por que vocês acham que, no meio da igreja, houve esse aumento de casos de depressão e suicídio entre pastores? Bom, eu tenho como eu trabalho nessa parte de gestão de processos, e processos de empresas com 100, 200 pessoas, eu vejo que, quando tem muitos processos, muitas pessoas precisando de um direcionamento, então, se em algum momento isso tem digamos assim, uma desconfiguração, digamos assim, as pessoas estão ele perde o controle, isso vira um problema muito grande, sabe? E aí vem toda essa carga em cima desses pastores, no caso. Então, nesse momento, eu acho que, se eles não tiverem um casal, um líder espiritual dando suporte, é uma carga muito pesada, né? Que você sabe, até pensando nisso, é uma ótima pauta para a gente fazer um divã com pastores para falar a respeito do suicídio no meio de Muito pastores, né? Porque a gente vê uma cobrança que às vezes chega a ser desumana, porque são homens de fé, né? Como se estivessem imunes e não pudessem, né, lidar com essas questões. Eu vou para um rápido, eu sei que o assunto está incrível, mas eu quero agora chamar o nosso comercial para falar do Estúdio B17. Em plena quarentena, eu já mandei mensagem para ele, né, enchendo super o saco dele para que ele fosse cortar meu cabelo. E, assim, o corte dele é um arraso, e eu só tenho a agradecer por essa mão de fada. Concordo plenamente. Finalmente minha vida mudou, entendi a loucura desse amor sublime. Quando você me abraçou, eu pude descansar no seu amor. Aí, olha só, você que viu o recadinho do Estúdio B17, eles têm cuidado de mim com um amor, um carinho, olha, tudo impecável. Quero mandar um beijo enorme para a Anne, para o Marquinhos, para toda a equipe, né, que tem esteticista. Agora eles estão com reflexologista lá. Para Karen, eles são incríveis, né? Você que é noiva, que vai casar, o Marquinhos, ele é especialista para cuidar de você. Então, vá lá conhecer o trabalho deles, que é tremendo. Também quero aproveitar aqui e dar um recadinho. Você que é mulher que gosta, olha, de cílios, né? O trabalho da profissional, da Bruna Olhar de Luxo, vai lá no Instagram dela, conhece o trabalho, o padrão
com quem ela faz. Eu até postei, dando um testemunho, que eu sou tão alérgica. E eu passei por uma péssima experiência aqui na minha cidade, com uma profissional, que eu tive um problema com a cola, e depois eu fiquei com o rosto deformado por uma semana. E eu era super assim para fazer de novo. E resolvi acreditar no trabalho, no profissionalismo da Bruna, e fiquei contentíssima. Estou aqui, ó, né, parecendo uma borboletinha, né, Rebeca? Tá linda. E é lindo, que você acorda diva já. Então, vai lá e confere o trabalho da Bruna Olhar de Luxo, tá bom? Tá lá no Instagram, o trabalho impecável dela. Deixa eu perguntar uma coisa interessante para os homens. Vocês sabiam que o baixo nível de testosterona pode estar ligado à depressão? Vocês sabiam disso? Não sabia. Também não. Eu Sidney sim, sabia. Porque eu faço reposição hormonal. Que é importante, Sim. né? Então, às vezes, o homem não se atenta, né? Porque, às vezes, não faz o acompanhamento, né? A contagem dos hormônios, mas a baixa da testosterona, porque a testosterona é um dos mais importantes químicos que vão liberar a dopamina no cérebro, que vai fazer com que você se sinta bem. E quando você tem uma queda na testosterona, você pode desencadear uma depressão. E muitas vezes você nem sabe. Então, fica aí a dica. Outra coisa que é muito importante, né, para falar, vocês tiveram essas mudanças na dinâmica de vida de vocês? Dormir melhor, comer melhor, fazer atividade física, sim ou não? Totalmente com certeza. o contrário. O meu foi totalmente o contrário. Mas depois, você disse? Depois ou antes? Não, depois. Depois? Vocês, tipo Não. assim, preciso me cuidar mais agora. Vou mudar minha alimentação, vou mudar a ingestão de alguns alimentos, vou caminhar na praia, andar de bicicleta, vou para academia. Os pensamentos são totalmente ao contrário do que você sentia antes. Você quer muito mais coisas. Disposição. Para a vida, né? Totalmente. E você, Júlio, você falou que estava sobrepeso, você mudou a tua alimentação, passou a dormir melhor. A gente mudou a alimentação em casa, através de um nutricionista. Então, você teve um acompanhamento com um nutricionista, que é importante dizer, isso influencia. Influencia muito. Eu perdi, acho que 6, 7 quilos. Eu saí bastante agora com meu filho, que a gente mora aí perto da praia, né, de bicicleta. E realmente mudou. A alimentação, o caminhar ajuda muito, realmente muda. Eu fiz uma lipo. Melhorou. Homem faz lipo? O resultado é muito mais rápido. E minha autoestima foi lá em cima. É importante, façam. Quem puder. Um profissional de confiança. Eu acho legal. Vai num profissional bom. Mas é importante você se sentir bem, tem que se sentir bem, né? Verdade. Você também fez uma ou está querendo fazer? Não, eu estou querendo fazer porque eu não consigo romper com a atividade física, então eu acho que a lipo vai ser a solução, Nilton. Mas é importante, sim. Eu passei a cuidar um pouco mais de mim. Que é importante, né? O que você tem feito em seu benefício, né, Léo? Na verdade, eu emagreci muito na minha depressão, né? Porque eu estava me alimentando mal. E para aqueles que me conhecem, sabem que eu sou bom de boca, eu como bem, né? E isso me deixava pior ainda, porque eu queria comer, mas não tinha força para comer. Então, depois eu passei a me alimentar melhor, sim, e passei a cuidar mais do meu corpo, a prática de exercício, porque tem uma coisa muito importante também. Às vezes, a gente tenta entrar em algumas dietas por conta própria, sem um acompanhamento, sem um aconselhamento, e você já está prestes a desencadear uma depressão. Eu acho que isso ajuda muito também, né, para a depressão. Bom gancho para falar que muitas pessoas que passam pela cirurgia bariátrica, né, todas precisam de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque normalmente entram em depressão. Você tira delas um prazer, que é comer, né? E gente, me perdoa pelo né, eu estou me policiando com os meus nés, viu? Vocês tenham paciência comigo. Então, tem esse controle, né? Vamos fazer um bolão. Quem acertar agora quantos eu falei vai ganhar um livro. Quem chegar mais próximo. E é importante também você ter esse acompanhamento. Depressão tem cura, Totil? Tem cura.
Eu acho que a mensagem principal hoje é essa, né? Tem cura, tem tratamento, é algo que os medicamentos realmente ajudam nessa parte física para a restauração. Vitor, depressão tem cura? Tem cura, sim. Você também acredita, tem cura. Tem cura, sim. O que a gente às vezes não percebe é que depois que a gente se livra do sentimento de angústia e depressão, que é aquele pico, a gente carrega ainda algumas consequências por alguns tempos e às vezes a gente acha que a gente está amarrado ainda na depressão, mas a gente está já no processo final. A gente já passou por aquela fase pior, a gente carrega algumas consequências e a gente fica com medo da depressão voltar, né? Mas tem cura, sim. Quando você percebe que você está totalmente liberto e pode falar abertamente, eu estou liberto da depressão. Tem cura, sim. Eu sou exemplo vivo disso. Sidney, depressão tem cura? Depressão tem cura, sim. E é interessante que eu resolvi vir falar isso, porque a gente, depois que passa por isso, a gente percebe esses sintomas em muitas pessoas, né? A gente consegue identificar em, sei lá, uma conversa que alguma coisa vai mal com aquela pessoa e provavelmente seja depressão em algum nível. No próprio olhar, a gente percebe pessoas deprimidas. Interessante isso. E é muito verdade o que o Léo falou. A gente já está curado, a gente já está liberto, mas a gente tem medo. Porque qualquer pico de tristeza que a gente tenha por algum motivo, a gente fala, opa, peraí, será que a minha depressão vai voltar? Né? Então, a gente já se cuida, já se policia, já identifica que aquilo é só uma tristeza normal da vida e que não é tudo aquilo que a gente passou. Júlio, você hoje, você está curado da depressão? Sim, totalmente. É assim, é interessante essa pergunta, porque essa parte física que ela explicou, é assim, não é como a gente falou inicialmente, eu estava triste, agora estou feliz. Não é isso, né? É um acompanhamento para você restaurar totalmente. Então, chega um momento que você está 100%, está bem, mas é assim, a chave está no gatilho, você tem que saber e se livrar disso, né? Que nem quando eu falei, família, amigos, eu não vou dar mais uma de Superman, né? Tem minha família, meu filho, e as minhas coisas, e ponto. Então, acabou, era esse o gatilho. Então, não tem mais por que acontecer, e você tomou um medicamento para restauração e acabou, realmente acabou. Agora, se você não identificar, você vai continuar, né, com esse gatilho, e se você não identificar, realmente você não vai ter a cura. Então, essa é a chave. Vitor, você está curado da depressão? Eu me vejo curado. Eu carrego apenas, digamos que, algum efeito colateral dessa depressão, que, devido ao estresse todinho que eu passava, que eu segurava só para mim, eu acabei desenvolvendo uma úlcera gástrica. Então, é o que sobrou para mim dela que eu estou fazendo o tratamento. Mas a parte física da depressão e a espiritual, eu me sinto, sim, curado. E eu fui procurar saber, aqui na cidade, quantas pessoas hoje fazem tratamento. Nós já passamos de 2.800 pessoas que têm depressão diagnosticada. Fora as outras que não procuram profissionais. O tratamento, sim. Então, é muito. Número muito alto. Né? 2.800 pessoas na nossa cidade é muita gente. Léo, você acha que você está curado? Sim, estou curado, com certeza. Newton? Totalmente curado. E quando ela tenta bater, eu repreendo na hora e sai, acabou. Não tem esse negócio de dar chance para ela, não. Se ela vem e fala, te repreendo, em nome de Jesus, cai. Essa é a minha atitude. Quem quiser, aproveita. Repreende que você tem autoridade. Fica a dica. Fica a dica. Sidney, você hoje está curado da depressão? Estou, sim. E o gatilho é aquela questão que o Júlio falou mesmo. O que você não alimenta, morre. Né? Então, você minimizar a importância do gatilho que causou tudo isso na sua vida e se ocupar de coisas positivas. Eu acho que é o mais importante, né? Se ocupar de coisas positivas, curtir a família e levar a vida numa boa. Nós estamos caminhando para o finalzinho do programa.
Então, eu acho que a gente tem que deixar uma mensagem de esperança, né? E sobre depressão masculina, o que você sugere, Júlio, né, que as pessoas podem fazer, diante da tua experiência, para ajudar homens que estão passando por depressão? Um pai, um irmão, um marido, um filho? Então, o primeiro passo é assim, esse programa aqui vai ser muito importante porque a gente falou de vários sintomas, né? Então, se você já se sente identificado com algum síntoma, você pode ir lá no posto com o seu médico e abrir um pouco esse assunto. Você mesmo tem que começar a abordar esse assunto, porque assim, você não pode deixar que isso vá aumentando essa situação, esse problema. Então, você se sente muito cansado, você está com dores, você tem pânico de vez em quando, você fica isolado, então pode ser já o começo. Então, tudo que você tratar no começo é fácil, né? Que foi o meu caso, graças a Deus. Mas, no meu caso, foi rápido, porque eu senti aquela dor forte, né? É isso que me impulsou rapidamente, porque senão, acho que se não fosse por aquela dor, eu estaria protelando um pouco mais essa conversa. Então, a minha recomendação é essa. Não tenha vergonha, não tenha nenhum tipo de preocupação que realmente é algo físico, não é, nossa, o que vão falar, porque é algo espiritual, não. É algo físico mesmo, é uma sobrecarga e pode ser tratado. Vitor, o que você aconselha? Como pai, como marido, né, que vivenciou, que experimentou, né, assim, a depressão severa, como ajudar alguém dentro dessa situação? O recado que eu deixo para os homens, para os pais, é que não existe super-herói. Não queira ser o super-herói da sua casa, da sua família. Não queira pegar tudo para você, colocar todo o fardo, o peso nas suas costas, porque você vai acabar desenvolvendo uma depressão. A melhor coisa é você sentar, é você conversar, chama os filhos. Os filhos, a gente tem mania de achar que os filhos não têm que participar das coisas, mas eles têm que sentar na mesa sim. É assim que eles vão crescer umas pessoas melhores, um homem melhor, uma mulher melhor. Coloca na mesa e coloca, é assim que está acontecendo, é assim que nós vamos fazer, nós vamos passar juntos, e não tenham vergonha. Não tenha vergonha porque você é homem, porque você é o chefe da família, porque você é a rima da família, porque eu tive essa vergonha, eu tive esse medo de expor a minha situação da minha casa para a minha família, para os meus filhos, para a minha esposa, e eu quase fui. Então, o meu recado é esse. Converse muito. Esteja realmente uma família, não só nas horas boas, mas nas horas todos os momentos, ruins, né? também. Milton, o que você aconselha? Deixa de mensagem, né? Eu aconselho o seguinte: reajam, busquem ajuda. E aqui está sendo criado o Ministério da Depressão Antidepressivo. Então, venha, se for de Ilhabela, venha aqui, procure um de nós aqui, se aconselhe, busque conselhos. Compartilha. Aqui são os seres humanos, já passamos por coisas terríveis e podemos ajudar. A nossa intenção, além de cristãos, nós precisamos ajudar e queremos ajudar. Sinta em nós uma proteção adequada para encaminhamento, para aconselhamento, não é? Até na guerra espiritual a gente entra também e aconselha médicos. Eu tomei muitos remédios, tomei Dalmodorme, Neuleptil, Lexotan, Dalmodorme, e por aí vai. E existe a questão física, a mental e espiritual. Nós aqui estamos habilitadíssimos para ajudar nessas três áreas, para encaminhar, orar e guerrear juntos. Amém? Sidney, que mensagem você deixa? Eu queria deixar uma mensagem contra o medo, sabe? Homem não se trata por medo, não é por nenhum outro motivo.
A gente tem medo de estar doente, de não poder mais cuidar da nossa família, de perder o controle que a gente tem sobre a família, mas é hora da gente mudar essa mentalidade, sabe? Quebrar, fazer uma metanoia mesmo dessa questão e se cuidar. Não só no sentido da depressão, mas tem muitas doenças masculinas que precisam de cuidado preventivo. Exatamente. Né? Porque não é só isso, tem a questão também da próstata, sim, que é um tabu no meio dos homens. Verdade. E né, você diagnosticado precocemente também, né, você pode aí, salvar a sua própria vida, né, de um câncer, de uma complicação. Então, realmente, o homem precisa quebrar com alguns tabus. Né? É gente como a gente. Importante ser falado. Né? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, era isso mesmo. E você, querido, aqui do time, deixa uma mensagem aí. Essa é uma mensagem bem simples e objetiva, né? O que eu ouvi, que foi muito importante para mim, as pessoas que passaram por isso é importante compartilhar. É o que a gente está fazendo aqui. E ouça que é real. Nós somos pessoas reais, nós passamos por esses problemas. Nós temos família para cuidar. E o que eu ouvi que foi muito importante você vai sair dessa. Você precisa procurar um profissional, você precisa se cercar de pessoas que queiram o seu bem e pessoas que possam te ajudar e buscar a Deus. Então, você vai sair dessa, isso é fato. Busque ajuda, né? É possível vencer a depressão, né? A depressão tem sim cura, tem tratamento, né? Não é vergonha, não é frescura, não é falta de fé. A igreja precisa quebrar também com essas mentalidades. Rebeca quer falar alguma coisa? Léo, seu amigo Samuel. Manda um beijo para ele, que ele está aqui falando que te ama. Bom, eu quero mandar um beijo pro meu amigo... Léo, amigo também manda abraço, manda beijo, vai, meu filho. Homem também chora. Homem chora, amigo manda abraço. Jesus chorou. Amigo manda um beijo, um abraço bem apertado pro meu amigo Samuel, de Vinhedo, com a esposa dele, até Priscila. Eu vou mandar um abraço aí pra família, Samuel, esposa, viu? Um abraço aqui do Divã, da Van. Eu te amo, Obrigada Samuel. pela audiência. Homem fala que ama também. Eu amo a vida dele. Isso aí, é verdade. Jesus, né? Nosso maior referencial. Tem mais alguma colocação? Abraço para mandar? É isso, não. Alguém quer mandar abraço? Esse é o momento. Manda aí. Não, só isso mesmo. Eu quero mandar um abraço pro meu pai, que eu amo. Um beijo, pai. Te amo, viu? Glória a Deus. Pro meu marido que está aí puxando uma live também. E eu quero agradecer você que ficou aqui conosco nesse sofá virtual aí da sua casa, participando, interagindo, compartilhando o seu testemunho, que vai ficar aí. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas que talvez não participaram agora do nosso programa, mas vão assistir depois, né, Léo? Vão compartilhar, vão aí passar para frente, porque precisamos falar disso. Esse mês, o mês de Setembro Amarelo, nós vamos falar e muito a respeito desses assuntos tão importantes, porque nós não podemos aceitar de forma passiva que vidas sejam ceifadas. Eu quero agradecer a você, quero agradecer aos nossos convidados. Obrigado, Júlio. Obrigado, Vitor. Obrigado, Sidney, Newton. Obrigada, Léo. Mais uma noite aí. Obrigada, Rebequinha, que nós estamos juntos. Né, agradecer a Deus que permitiu que esse programa acontecesse mais um sábado, e para você que tem feito parte disso. Obrigado pela confiança, obrigado por permitir, né, que a gente entre aí na sua casa, leve essa mensagem, que a gente possa conversar aí junto com você mais um sábado. Eu quero te convidar a estar comigo sábado que vem, mandar um beijo também, dizer que a Estilo de Olim inaugurou aí o espaço, está com muitas novidades. Você vai lá também no Instagram, confere, marca a sua visita lá para você conhecer, né, peças lindíssimas que ela está aí com muitas novidades. Um beijo para minha amiga Jocely e para você aí de casa, um beijo enorme. Deus abençoe. Fica com Deus. Esse foi o Divã da Van desse sábado. Tchau, tchau. Aproveita aí, já marca alguém, chama alguém, manda o link. Nós temos um horário marcado às 9h30 da noite no Divã da Van.